Nós iniciamos uma nova série aqui. Essa série se chama Permaneça, e eu vou explicar aqui durante essa mensagem por que esse nome Permaneça, por que essa imagem. Você vai entender daqui a pouco, acalma o seu coração. Essa série ela vai ser curtinha, nós teremos 2 encontros, um hoje e um semana que vem. Porque no dia da inauguração a gente inicia uma série sobre igreja, sobre princípios do que é igreja, o que é o corpo de Cristo Jesus e várias implicações sobre essa nova etapa que nós estamos desenvolvendo aqui. Então nessa noite eu quero compartilhar com vocês o texto de Josué. Antes de nós irmos para o texto, é um texto que se trata dos maiores milagres da Bíblia. Muitos pastores não pregam muito sobre esse texto, mas é um texto fenomenal, ele é incrível, e nessa noite a gente vai refletir como Deus pode fazer coisas impossíveis, magníficas, inesquecíveis, impensáveis na minha e na sua vida também, hoje. Então, eu creio que alguns de vocês já conseguiram visualizar coisas extraordinárias que Deus realiza nas nossas vidas ou na vida de pessoas em que nós nos relacionamos. Muitos milagres, né? Eu acho que esse é o fato do milagre, a essência do milagre é a sua inexplicabilidade. Não sei nem se existe essa palavra, deu aqui uma de técnico Tite, né, que inventa, né? Mas é o fato de você não saber explicar, de ser algo sobrenatural, incompreensível. E muitas vezes, acontecendo isso, tem pessoas que se acostumam com o extraordinário. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas existem fatos em que as pessoas vão se acomodando e amoldando ao extraordinário. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2014, eu participei de um retiro espiritual lá no Rio de Janeiro, na Casa de Retiros Padre Anchieta, que fica lá no bairro de São Conrado. Eu não sei se você conhece o Rio de Janeiro, mas eu fui lá especialmente para isso. Então eu não conheço o Rio de Janeiro, mas esse lugar fica lá em São Conrado. E é esse lugar aqui. Essa é a Casa de Retiros Padre Anchieta. Então foram 3 dias de silêncio, 3 dias de meditação bíblica, oração e contemplação. Havia uma rotina para esses momentos de solitude. É um lugar extremamente arborizado, né? Na verdade fica no alto desse monte. Você pode perceber que é um casarão antigo, um casarão jesuíta, tem mais de 40 quartos. Esses quartos eles são pequenos, 2 camas, um banheiro, então você sempre estava com um companheiro de oração ali. E nesses 3 dias, nessa rotina de oração, de meditação, de leitura da palavra, de solitude, eu, nos 3 dias, quase perdi o horário para o café da manhã. Nos 3 dias. E eu acordava no horário. Só que qual que era o motivo de eu quase perder o horário para o café da manhã inserido nesse local? O motivo era a janela do meu quarto. Por quê? A janela do meu quarto, toda vez que eu abria pela manhã, ela dava para essa vista aqui. A praia de São Conrado e a Pedra da Gávea. Então toda manhã eu abria a janela e olhava isso. Então todas as manhãs, na minha prática de oração, eu investia tempo agradecendo a essa obra de arte do Criador. E todos os dias, então, eu era interrompido pelo meu companheiro de quarto, que falava: mas sim, vamos, você vai perder o café da manhã, e essa paisagem, ela não vai sair daí. Ele falava brincando: não vai sair daí, então vem pro café da manhã. E aí eu ia com ele, mas para mim essa cena era extraordinária. Para mim essa cena era incomum. Por quê? Porque eu sou uma pessoa do interior de São Paulo. Interior de São Paulo, Itapetininga, não tem morro, não tem praia, não tem Pedra da Gávea, não tem nada. Então quando eu cheguei lá pela primeira vez, e foi a primeira vez no Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu tinha visto isso, fora de um cartão postal, né? Então eu fiquei vislumbrado. Só que por que o meu companheiro ficava me apressando? Porque ele mora na Barra de Tijuca. Ele é carioca, ele está ali todo dia. Então é o caminho do trabalho dele. Então ele vê essa cena maravilhosa diariamente. Então ele via isso tanto que se tornou comum a ponto de ele, em certos momentos, desprezar essa cena. E aí mora o perigo, fazendo uma analogia para a nossa vida espiritual. Sabe qual é o perigo? A familiaridade gera desprezo.
Esse é o perigo. A familiaridade, ela gera desprezo. Então, o que isso significa para a nossa vida espiritual hoje? Você é encontrado por Cristo Jesus. E aí o seu coração se aquece, você se vê em chamas, e aí de repente a sua vida tem grandes transformações, e aí você vê as maravilhas que é caminhar com Deus, e aí você fala assim, nossa, eu quero mais isso, então eu vou procurar uma igreja, eu vou me encontrar com outras pessoas, aí você descobre que Deus faz maravilhas na vida de outras pessoas também, e aí você está imerso ali no corpo de Cristo, descobrindo novos amigos, e aí você fica tipo, uau, tudo isso é incrível, olha esse Deus maravilhoso, mas depois de um tempo, o que gerava admiração vai se tornando comum, vai se tornando familiar. E o que acontece? A familiaridade vai se transformando em desprezo. Então, eu acho que uma coisa importante que eu já te digo nessa noite, você que está tomando notas, isso é bom guardar, não se familiarize com o extraordinário. Guarde o seu coração, não se familiarize com o que é extraordinário. O texto base da nossa reflexão se encontra lá em Josué, capítulo 10, do verso 7 ao verso 14. Enquanto você abre sua Bíblia, é muito importante que você a traga nos nossos encontros aqui. Caso você não tenha uma Bíblia, caso você não saiba como adquirir, qual versão a gente usa aqui, por favor me procure depois no nosso encontro, isso vai ser fácil de ser resolvido. E eu quero dizer que esse texto, que daqui a pouco nós iremos ler, ele narra a história que pode ser a história de todo discípulo de Jesus. E esse texto é sobre oração, mas não é sobre uma oração comum. Esse texto é sobre uma oração ousada. Trata-se de um tipo de oração que eu te desafio a você orar para a sua vida, para você orar para a sua família, para você orar pela sua carreira, pela sua saúde, pelo seu ministério, pois eu acredito que é um tipo de oração que cada discípulo de Jesus pode experimentar no que se refere a um movimento sobrenatural de um Deus poderoso. Isso é sério. Isso é sério, e por isso nós precisamos nos conectar a esse texto de mente, coração e mãos no que nós estamos prestes a ler. Eu quero que você entenda que nessa noite Deus está te chamando para você alcançar, para você orar, para você acreditar no que para você nesse momento parece impossível. E o impossível para muitos de vocês nessa noite talvez seja relacionado a algo ao seu trabalho. Talvez seja relacionado a algo com uma reconciliação familiar. Ah, pastor, isso é impossível, faz 2 anos que eu não converso com a minha irmã. Ainda outros, o impossível se trata de um impulso emocional que você tanto precisa, mas que não chega. E para outros, talvez o impossível seja trazer uma alegria no meio de uma luta contra a depressão que você vive há 2, 3 anos. Então a minha oração é que a partir desse momento você entenda que a palavra de Deus compartilhada aqui é para te inspirar a crer em Deus e acreditar que o nosso Deus pode realizar o impossível na sua vida. Essa é a verdade. E voltando a falar sobre a familiaridade, eu conheço muitos cristãos que infelizmente se familiarizaram com a fé. São cristãos que amam a Deus. São cristãos que seguem os princípios de Deus, mas aí se acomodaram numa zona de conforto da fé e vivem hoje em baixa expectativa quanto ao que Deus pode fazer. Diminuiu-se a expectativa, ainda ama Deus, ainda crê nas promessas, mas a expectativa baixou. Então um tipo de oração que a gente vai refletir nessa noite é sobre a oração que permanece, que acredita que o Deus do impossível faz com que o impossível se torne real, e essa oração ela está disponível para mim e para você. E agora indo para o texto, e eu quero compartilhar com você versos aqui, vamos dissecar alguns versos. O primeiro, o 7 e 8 diz o seguinte: Josué ele partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Daqui a pouco eu vou te colocar todo num pano de fundo, no contexto, mas caso você não conheça Josué, Josué é um líder chamado por Deus, preparado por Moisés para guiar o povo numa estratégia militar
de receber a terra prometida, que estava nesse atual momento conquistada por povos que não respeitavam os princípios e os valores de Deus. Então, o livro de Josué é sobre um livro de estratégia militar, sobre o povo de Deus indo conquistar a terra prometida. Então, a primeira coisa que eu acho que salta aos nossos olhos aqui, eu quero que você reflita, e ela é simples, é que Deus fala sobre a batalha que Josué vai enfrentar no tempo passado. Percebeu isso? Olha, Josué, não tenha medo, porque eu já entreguei nas suas mãos essa batalha. A batalha nem começou na perspectiva de Josué. Então, apenas pense nisso. Você, nessa noite, eu e você, nós servimos a um Deus que fala das nossas batalhas diárias no tempo passado. Por quê? Porque no ponto de vista de Deus, eu e você, nós já vencemos em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ok? Isso é só o começo da mensagem, só o começo do verso, porque o verso segue. Nos versículos 9 e 11 diz: depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Bom, aqui a gente vê que o Senhor pôs confusão no meio da guerra com os inimigos, impôs grande derrota aos inimigos e lançou uma chuva de granizo que matou mais gente do que espada, pelo granizo do que pela espada. Então, só abrindo um parênteses aqui, tem gente que fala que a Bíblia é chata. Com essa narrativa aqui, como assim? Olha só o que está acontecendo ali, é incrível. E o resultado dessa situação é o seguinte: Deus faz tudo acontecer em um momento único, quando na verdade eu e você estamos tentando fazer tudo isso acontecer ao longo das nossas vidas do nosso jeito. Então, de repente, Deus faz tudo acontecer num momento só. E se você acha que esse texto está empolgante, eu quero que você permaneça comigo no verso 12, que é o verso do tipo da oração que permanece. O tipo da oração permaneça. E esse é o verso 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus, esse povo inimigo, aos israelitas, que é o povo de Deus, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol permaneça sobre Gibeon, e você, ó lua, permaneça sobre o vale de Aijalon. Essa é a oração simples de Josué. Sol, permaneça sobre Gibeon, e você, ó lua, permaneça sobre o vale de Aijalon. Uma oração curta, uma oração de 13 palavras, uma oração profunda e que teve uma consequência cósmica. E observe no texto bíblico a resposta de Deus a uma oração de fé. Olha só o que Deus diz no verso 13 e no verso 14. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Esse Deus, o nosso Deus, fez o sol permanecer por Josué. Respondeu uma oração de Josué. É o mesmo Deus que enviou seu Filho, Cristo Jesus, para viver a nossa vida e morrer a nossa morte. É o mesmo Deus que fez Cristo Jesus ressuscitar no terceiro dia. Então é o Deus que trabalha com os impossíveis. É o Deus que deseja fazer o impossível na vida de todo aquele que nele crê, para assim revelar a sua glória na vida do seu povo. E aqui está a aplicação central para mim e para a sua vida. Se o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre, eu e você precisamos ter coragem para orar. Deus,
eu quero viver a minha vida de tal maneira que não deixe dúvidas, que não haja nenhuma dúvida de que o Senhor luta por mim. Deus, que as pessoas olhem para a minha vida e digam: eu vejo o Senhor na vida do Onofre, eu vejo o Senhor na vida da Rafinha, eu vejo o Senhor na vida da Mari, eu vejo o Senhor na vida do Rodrigo, eu vejo o Senhor lutando pela vida dos seus. Até porque esse é o desejo de Deus, fazer grandes coisas através da minha vida e da sua vida, da nossa igreja, aonde quer que você esteja, em qualquer situação. É assim que Deus trabalha. Então, quando as pessoas olharem para a sua vida, o que elas vão fazer? Elas vão comparar. Elas vão falar tudo aquilo que você, elas vão olhar para tudo aquilo que você está enfrentando. Afinal, as aflições, elas caem sobre todos. Cristo Jesus deixou bem claro isso para mim e para você. No mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão dificuldades, contudo não desanimem, contudo não desistam. Por quê? Porque eu venci o mundo, e em mim vocês são mais que vencedores. Então, quando as pessoas começarem a comparar que tudo isso cai ao seu redor, que tudo isso cai na sua vida também, elas vão olhar os resultados da minha vida, da sua vida, e elas vão chegar a uma conclusão. A conclusão é essa: tudo o que é de sobrenatural que acontece na sua vida só tem uma explicação, e essa explicação é Deus. As pessoas vão olhar para as nossas vidas e vão perceber que os resultados sobrenaturais só são possíveis de serem dados por Deus. Isso é real. Foi isso que aconteceu com a minha vida. Se você me conhecesse quando tivesse 16, 17, 18 anos, um bom tempo atrás, você olhar e falar: esse moleque não vai ser pastor, mas nunca nessa vida. Se você me conhecesse com 16, 17, 18 anos. Por quê? Porque o meu coração nessa idade, 17, 18 anos, indo para a faculdade, não estava inteiramente no reino. Meu coração, com 17, 18 anos, estava na idade não é nem idade, né? Mas sim, ele estava fora, né? Porque não existe idade para se entregar ao Senhor. Então, mas com 16, 17, 18 anos, o meu coração estava distante e querendo sucesso, e querendo poder, buscando coisas grandiosas. Então, eu não escolhi faculdade por vocação, eu escolhi faculdade por aquilo que iria me trazer. Então, eu quero escolher uma faculdade que me traga um retorno financeiro, eu quero escolher uma faculdade que me traga sucesso, nem que eu precise fazer coisas que eu não gosto. E tudo se resumia na minha vida a prestar bons concursos. Então, eu estudava, passava em um concurso, assumia um, continuava estudando, passava em outro concurso, assumia outro, e eu achava que eu estava indo bem, mas eu estava seguindo os meus próprios desejos. Então Deus vem e diz: ei, Laci, nova história para você. Ei, Laci, novos planos. E não tem nada a ver com o que você tem buscado ao longo desses 5, 6 anos. Eu tenho um plano, e a sua história agora ela vai ser narrada a partir da perspectiva de Cristo Jesus. Você vai viver integralmente para Ele. E o que aconteceu a partir disso? Nos 9 últimos anos da minha vida, eu tenho visto o sol permanecer. Eu tenho visto o milagre acontecer. Eu tenho visto o impossível acontecer. Quando as pessoas perguntam: pastor, você não tem vontade de advogar, de voltar, não tem uma saudade? Eu tenho saudade das pessoas, eu tenho saudade da rotina, eu tenho saudade de fazer uma audiência, eu tenho, mas eu não troco nada pela vocação que eu tenho hoje. Não se compara a alegria ao milagre, a ver o sol permanecer na minha vida. E desde o momento em que Deus mudou a rotina da minha história, né, e aplicou na minha vida a vocação que Ele tinha, eu vi o sol permanecer. Foi a partir desse momento que eu me casei com a pessoa mais linda do planeta, que se encontra aqui hoje, e que também é muito brava ao mesmo tempo, e que vai falar depois para mim: eu não gosto que você fale de mim lá na frente, entendeu? E que sorri agora, mas tá, eu vou te matar, entendeu? E aí eu me apaixono mais ainda pela essa braveza dela. E a partir disso, né, eu vi o sol permanecer me abençoando com a filha mais doce e mais amável do mundo, que me olha e do nada fala: papai, posso te dar um beijo? Pode, filho. Papai, eu posso ficar com você? Pode. Meu filho, esses dias eu falei: filha, você vai morar para sempre com o papai? Ela falou: vou. Deixa eu sonhar, deixa eu acreditar. Eu falei: claro, papai, porque eu tenho medo, então só você me traz segurança.
Então, é perfeito, isso é bênção de Deus, né? E que Jesus volte o quanto antes, para não ter nenhum problema quanto a essa situação, né? Então, isso é o sol permanecer. O sol permanecer é hoje, nesse ano de 2019, eu estar pastoreando essa igreja amável, essa igreja cheia de pessoas preciosas que tem a missão de alcançar outras pessoas para Cristo Jesus. Então, eu tenho visto o sol permanecer diariamente sobre a minha vida. Sabe o que isso significa? Isso significa que as pessoas, elas podem negar o teu Deus, mas as pessoas não podem negar a tua história. As pessoas podem falar, o seu Deus não existe, mas elas não podem dizer, negar aquilo que Ele realizou na sua vida, aquilo que Ele te transformou. Então, se você foi salvo pela graça de Deus, se você foi encontrado por Cristo Jesus, se você se arrependeu, ressuscitou em Cristo Jesus, e é nova vida, é nova criação, você vê e viu diariamente o sol permanecer sobre a vida. Você é uma nova pessoa. Ah, pastor, mas é difícil. Talvez você no momento particular da sua vida agora, talvez seja difícil você acreditar nisso. E você pense que esse tipo de oração permanência não funciona com você. Talvez você esteja pensando, isso só funciona com pastores, isso só funciona com líderes, isso só funciona com pessoas que têm uma grande experiência na igreja. E talvez você até esteja olhando para mim e pensando no fundo do seu coração, o que esse rapaz aí de 34 anos tem para dizer para mim sobre o impossível? Ele não conhece minha vida, ele não sabe o que eu estou vivendo agora. Como assim? Por isso, eu vou te dizer uma grande verdade. Não sou eu que digo para você. Não é o Laci com 34 anos dizendo isso para você. O que diz isso para mim e para você é a palavra de Deus, que diz que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós pedimos em oração, de tudo o que nós sonhamos, de tudo o que nós vislumbramos ou pensamos, através, de acordo do poder dele que atua em mim e você. Essa é a palavra dele. Se ele está tomando notas, isso é Efésios 3, verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que nós ousamos pedir, ousamos pensar. Ele não faz pouco mais. Ele não faz médio mais. Ele faz infinitamente mais daquilo que um dia você jamais sonhou. Através do quê? De acordo com o quê? Com o poder dele, que atua onde? Atua distante? Atua em outro lugar? Atua em outro país? Não! Do poder dele que atua em nós. Efésios capítulo 3, verso 20, para você guardar no seu coração. Por isso que nós precisamos o quê? De coragem para orar. De coragem para fazer esse tipo de oração, porque Deus tem infinitamente mais. Esse é o ponto da mensagem. Até porque se você acha que você tem um pedido que é grande demais para Deus, pronto, é assim que Deus gosta de trabalhar. Ele gosta do grande. Por quê? Porque para Deus não tem complicado. Para Deus não tem impossível. E eu poderia ficar aqui narrando várias histórias da Bíblia onde Deus fez o impossível. De mulheres que não poderiam ter filhos e tiveram, de mares e rios que foram abertos, de pessoas que subiram e foram arrebatadas para Deus sem passar pela morte, de pessoas que andaram por sobre as águas, de cegos que voltaram a ver, e nós poderíamos ficar a noite inteira falando sobre as maravilhas e as coisas impossíveis de Deus, que para Ele não é impossível e que não é difícil. Isso está disponível para mim e para você hoje. É isso que a gente precisa pensar. Talvez a gente seja presbiteriano demais para pensar nisso. Não sei. Talvez você tenha um pé atrás. Preciso te dizer o contexto da oração de Josué. Para você que não tem familiaridade com esse texto, eu vou explicar rapidamente, mas você pode durante a semana olhar tanto o capítulo 10 quanto o capítulo 9 e você vai entender um contexto rapidinho do que está acontecendo aqui. Logo no início do capítulo 10, tem um rei chamado Adoni-Zedeque, e ele é rei de Jerusalém, e Jerusalém ainda não foi conquistada, e ele se junta com outros reis para lutar contra os gibeonitas, que é um reinado ali de Gibeon. Por que acontece isso? Porque Josué pisou na bola. Josué, nos capítulos anteriores, ele foi orientado por Deus para conquistar e não fazer prisioneiros, não fazer acordos, não fazer alianças. Mas daí o povo de Gibeon, os gibeonitas, é uma história até engraçada, depois você lê ali. Eles vêm com
com roupa rasgada, com pão velho, e eles fingem que vêm de longe e falam: "Ô Josué, a gente está sabendo aí que você está derrubando tudo, Jericó já foi, Ai também já caiu, e é o seguinte, a gente vai fazer uma aliança, porque na verdade a gente mora muito longe, não tem nada a ver com esse lugar que Deus deu." E aí eles jogam essa lábia, Josué acredita, e o que Josué faz? Uma aliança: "Não vou destruir vocês." Na hora que Josué promete, né? E um homem de Deus tem que ter palavra. Ele fala: "A minha aliança está feita." Os gibeões falam: "Haha, mentira, a gente mora aqui do lado. Agora vocês devem nos proteger. A gente vai ser prisioneiro, mas vocês devem nos proteger." Aí o rei de Jerusalém fala: "A gente vai destruir os gibeonitas." Só que o texto diz que eles são valentes, eles são fortes guerreiros. Então o que o rei de Jerusalém faz? Ele chama mais 4 reis amorreus. Faz aí um clã, né? É meio que um filme, é meio que um jogo aí de Warcraft, vai juntando vários clãs ali para destruir um reinado. E aí os gibeonitas chamam Josué: "Olha, você tem dever de nos proteger. Você não fez uma aliança?" Então o que acontece? Josué está numa guerra que não era para ele estar. Josué está inserido ali através de um erro dele. Ele fala: "Puxa, eu estou aqui numa situação complicada, delicada, porque eu dei bobeira, porque eu não ouvi o Senhor, porque eu não segui o mandamento de Deus, e agora eu coloquei os meus pés pelas mãos e agora eu estou numa guerra que não é minha." A aplicação para mim e para você: quantos de nós precisamos desesperadamente de Deus em situações que a gente mesmo se colocou? Não é verdade? Não foram outras pessoas, foram nós mesmos. "Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida porque estourei o limite do cartão de crédito." Ué, mas quem que estourou? Foi alguém? Foi um ladrão? Não, Senhor, fui eu mesmo. Dei bobeira, sou consumista. Então você se colocou nessa situação. "Senhor, por favor, o Senhor precisa fazer alguma coisa na minha vida, no meu casamento, porque olha, eu casei com ele. E, Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu jogo ele na parede." Esse é o momento que você olha aqui para mim, assim, não vale olhar para o lado, tá? Concentra, segura, né? E pede para que Deus te dê paciência. "Deus, eu me afastei da minha família, e agora eu estou percebendo as consequências, me ajuda." Ou: "Deus, eu procurei satisfação em bens, eu procurei satisfação em trabalho, eu procurei satisfação em títulos, e agora eu percebi que eu perdi o tempo. Eu não vi os meus filhos crescerem e os meus netos já estão na adolescência. Me ajuda, faz um milagre aqui, Deus, me tira dessa situação." E quando olhamos para o texto de Josué, descobrimos um Deus, presta atenção nisso, que transforma erros em milagres. Por isso nós começamos esse encontro com Romanos 8:28. O Deus que age em todas as coisas para o bem. Ele transforma erros em milagres. Ele luta, o texto diz, ele luta por Josué numa batalha que Josué nem teria enfrentado se ele tivesse ouvido Deus. E Deus está lutando por Josué, mas ao final da batalha, o texto diz que o sol está começando a baixar, a descer no horizonte, e se o sol se pôr, o que acontece? O inimigo vai fugir. O inimigo vai fugir, vai se reabastecer e vai continuar aquela batalha. Então Josué se lembra da promessa de que Deus estaria com ele no momento de desespero. E no momento de desespero, o que Josué faz? Josué ora uma oração que nunca alguém tinha arriscado fazer um dia. Ele ora um tipo de oração que ele não tinha visto antes, que ele não viu nenhum patriarca fazer, que não tinha história de alguém que fizesse uma oração. Então ele ora o impossível. Por quê? Porque ele não tem escolha. Ele lembra da promessa de Deus. E no texto bíblico é fantástico, porque o texto bíblico traz um detalhe. Ele ora diante da nação. Josué, ele não vem num cantinho assim, tipo, nossa, essa oração ela é tão nada a ver, eu estou tão sem fé que eu vou orar aqui baixinho para ninguém ouvir. Deus, faz o som parar. Não, ele tem tamanha fé, ele conhece tanto o caráter de Deus, que diante do seu povo, ele ora em voz alta: Deus, faça o sol permanecer. Sol, pare. Sol, permaneça. E Deus responde. Olha o tamanho do pedido de Josué. Qual tem sido o tipo de oração que a gente tem feito? Sobre o que você tem orado
Quantas orações fúteis a gente faz? Quantas orações no modo piloto automático a gente faz? Diariamente. Você está com tanta fome, senta, né? Deus, obrigado pelo almoço. Obrigado pela janta também, você não precisa orar de noite. Que tipo de oração é essa? Oração no modo automático. Deus, obrigado pelo dia de hoje, 11 horas da noite. Obrigado pelo dia de hoje, me abençoa, me dá uma boa noite. O sono vai batendo, Senhor, Tu sabes se... Obrigado por ter me ressuscitado, eu te perdoo, Senhor. E o amém acaba no outro dia, porque você já dormiu. Está no modo automático. Deus esteja comigo nesse dia, amém. Não que essa não seja uma oração correta, mas Deus prometeu estar conosco todos os dias. Ele é o Deus criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é o Deus conosco. E Ele talvez não precise da sua permissão para estar contigo diariamente. Ele simplesmente já está. Um tipo de oração, essa é típica do presbiteriano, né? Agora a gente vai falar sobre nós um pouquinho. É o tipo de oração que a gente gosta de fazer diante de uma situação delicada. Deus, eu preciso muito de tal coisa. Deus, eu preciso muito de restauração. Deus, eu preciso muito de um milagre na minha família. Deus, eu preciso muito de cura. Aí você pede, faz o pedido, e aí você, o que você diz? Se for da tua vontade, que o Senhor cure. Senhor, mas se for da tua vontade, que o Senhor haja. Senhor, mas se for da tua vontade, que o Senhor restaure. Se for da tua vontade. É como se nós pensássemos que Deus precisasse de uma cláusula de desistência no contrato. Né? De tipo, caso Ele não precise fazer isso. Olha Deus, eu estou pedindo isso, mas se não for da sua vontade, eu deixo você desistir, eu deixo o Senhor não fazer. E aí Deus responde para nós. Ufa, Laci, puxa, muito obrigado, porque eu ouvi o teu pedido, e olha, Laci, eu não estava querendo fazer muito, mas como você me deu essa opção, né, de eu desistir e fazer a minha vontade, eu estou contente com você, a gente resolveu esse problema, eu estou muito feliz, Laci, que você tenha me dado essa opção de eu fazer o que é a minha vontade, porque eu estava pensando aqui, eu sou Deus soberano, né? Então, muito obrigado, Laci, por me dar essa opção. Mas é claro que a gente não pensa assim. É claro que a gente não está negando a soberania de Deus. É claro que a gente não está dizendo para nós mesmos que nós mandamos em Deus. Então, o que está por trás realmente dessa frase, se for da tua vontade? O que está por trás disso? Sabe o que está por trás disso? Uma falta de fé mascarada de humildade. Essa é a grande verdade. Uma falta de fé mascarada por humildade. Você ora não crendo. Você já ora se confortando. Senhor, cura o câncer. Senhor, restaura a minha família. Senhor, salva o meu filho das drogas. Senhor, se for da sua vontade. Você sabe que é tão impossível que você já se conforta, porque você vai sem fé. E isso é grave. É interessante pensar que João Calvino, nosso principal nome da reforma, da qual a gente, como uma igreja histórica e reformada, a gente bebe da teologia, ele tem algumas teologia dele, ele tem um livrinho de anotações sobre oração. Esse livrinho de anotações, por ser anotações mesmo diárias e tal, ele não foi muito bem editado, não tem em português, então a gente encontra em alguns periódicos, em algumas revistas. Mas é interessante que tem uma frase dele que é essa. Olha só o que ele diz: pedir algo a Deus sem expectativa de receber é tentar a Deus. É grave. Você fazer um tipo de oração sem fé, não crendo. Sabe por que tentar a Deus? Porque você está duvidando de Deus. É a história de Zacarias, quando o anjo aparece. Que fica grávida. Ô anjo, não sei, senhor anjo, se você sabe como é que funciona relacionamento, como é que se fazem bebês. Mas a minha senhora já passou da idade, eu também. Ele duvida do anjo. Lá em Lucas capítulo 1. Esse é o nosso problema. A gente duvida, a gente ora sem fé. Então Deus não fez o sol parar porque Josué disse esteja comigo. Deus não fez o sol
sol parar porque Josué disse, olha, se for da tua vontade, Senhor. Não, Josué foi corajoso o suficiente para dizer, Senhor, eu conheço as suas promessas, eu conheço o seu caráter, Senhor, o Senhor me chamou para ser líder dessa nação, e agora eu estou guiando conforme a tua vontade, e eu lembro da sua promessa de que o Senhor estaria conosco em todos os momentos, e como líder dessa nação, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, e diante de quem o Senhor é, eu vou orar com ousadia. Então o Senhor pode fazer o sol permanecer agora. É isso que Josué faz. Aí a gente pode se perguntar, quando você finalmente será ousado, quando você finalmente terá sinceridade no seu coração para revelar para Deus a sua necessidade e pedir, Deus, a minha necessidade é a minha família, Deus, a minha necessidade é o meu filho, Deus, a minha necessidade é a minha esposa, Deus, a minha necessidade é a minha vida financeira, Deus, a minha necessidade é o meu trabalho, Deus, só você pode fazer isso. A partir do momento que a gente tiver sinceridade e ousadia, Deus fará coisas incríveis nos nossos corações. Quando nós oramos com ousadia e sinceridade, o nosso Deus faz o impossível. Então, eu te pergunto, qual é a sua oração do tipo, sol permaneça? Qual que é a situação aos seus olhos que é impossível de ser realizada, mas que o nosso Deus é capaz de fazer? Você tem coragem suficiente de orar isso para Deus? De pedir isso para Deus? Claro que eu não estou dizendo aqui que você vai escolher qualquer coisa aqui do que você quer ter. Ah, Senhor, o meu impossível é uma BMW. Não é disso que eu estou falando aqui, não. Ah, Senhor, o meu impossível é ter coisa. Ah, Senhor, o meu impossível... Deus não é um gênio da lâmpada. Não é isso. A Bíblia diz que se nós pedirmos alguma coisa no nome de Cristo, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve e nos responde. Não é ir até Deus loucamente dizendo, Senhor, pare as estrelas, pare o sol, faça o que eu quero. Não, mas é você estar imerso na vontade dEle, a ponto de você pedir para o Eterno aquilo que é a vontade dEle, que foi transmitida no seu coração. É você pedir o impossível que está relacionado à missão de Deus, acreditando que Deus é capaz de fazer qualquer coisa. É assim que a igreja primitiva se movia. É assim que Pedro diz, olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Você está curado, vai, segue, glorifica a Deus. Orações ousadas, porque Deus pode fazer qualquer coisa. Talvez você já tenha feito na sua história grandes coisas para Deus. Talvez você já tenha sido muito mais generoso. Talvez você tenha investido na sua família há muito tempo para ela fazer diferença no mundo. Mas talvez hoje você não seja mais aquela pessoa de antigamente. Talvez você tenha se amoldado no conforto, no consumismo, na zona de sobrevivência espiritual, onde eu vou nos domingos, escuto, me encho, dou uma recarregada, mas eu fico aqui na minha zona de conforto. Sabe qual é o problema disso? Os sóis da sua vida, eles vão se pondo, e as expectativas elas vão abaixando, e as oportunidades elas vão se perdendo. Por quê? Porque você vai ficando numa zona de conforto espiritual. Você se acostuma, você se familiariza, você vem na igreja só para encontrar a galera, para curtir, para ouvir uma palavra que enche o teu coração, mas segunda-feira você já trata com desprezo, segunda-feira você já esquece, segunda-feira você já desliga, e as oportunidades vão se perdendo de Deus fazer coisas incríveis na sua vida. Deus te trouxe aqui nessa noite para lhe dizer que Ele é ainda capaz de fazer o sol permanecer na sua vida. Foi para isso que você está aqui nessa noite, para ouvir isso. Só que tem uma coisa muito importante, que eu acho que é no versículo 9 que está escrito.
Josué orou, Deus fez o sol permanecer, declarou vitória, sim, só que Josué teve que lutar a batalha. O verso 9 que diz que ele marchava ao longo da noite. Ele teve que lutar. O verbo está no passado, eu já entreguei, mas Josué teve que marchar. A Bíblia diz que Josué não apenas orou para que o sol permanecesse, mas ele estava disposto a ir para a batalha. Guarde isso no teu coração. Se você vai orar a partir dessa mensagem para Deus fazer o impossível na sua vida, para que o sol permaneça na sua vida, esteja pronto para marchar e lutar na vontade do Eterno. Faça como Josué. Não é sobre méritos. Não estou falando aqui sobre meritocracia, sobre barganha com Deus, até porque eu não posso oferecer nada a Deus. É Ele que me oferece, Ele que se oferece para mim, Ele que é para mim. É sobre a graça. Ele já me amou, Ele já te amou muito antes de você pensar em fazer alguma coisa. Quando você estava distante dEle, Ele já te amou, Ele já se entregou por você. Isso é graça. Mas se você quer ver coisas grandes em sua vida, aí você precisa de duas coisas. Você precisa ter coragem de orar pelo impossível, mas você precisa estar pronto para marchar na vontade de Deus. Diariamente, na vontade do Eterno. Pense no que tem sido a sua necessidade hoje. Aquilo que você precisa que Deus faça. Aquilo que você acredita que é a vontade dEle. E aquilo que somente Ele pode fazer. Pense naquilo que te é necessário. Pense naquilo que é a vontade dEle. E pense naquilo que só Ele pode fazer. Talvez seja alguém da sua família que precisa conhecer a Cristo. Talvez seja Deus restaurar um relacionamento dentro do seu lar. Um casamento, uma relação de pais e filhos. Talvez seja uma situação de saúde extremamente delicada. Enfim, de novo, eu não estou dizendo aqui que é mágica. Não estou dizendo aqui que você tem que entregar o seu dízimo para Deus fazer isso. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que sair daqui, dar 5 voltas no quarteirão, em volta da igreja, levantar a Bíblia no céu e cabum! Deus vai fazer. Não é sobre isso. Eu estou dizendo que o Deus da Bíblia, revelado em Jesus, é o Deus que se importa especificamente com a necessidade dos seus filhos. É isso que eu estou falando. Eu estou falando de um Deus que conhece a sua necessidade. Eu estou falando de um Deus que conhece o teu coração. Eu estou falando de um Deus que sabe o que você está sofrendo. Eu estou falando de um Deus que sabe a situação que você chega aqui nessa noite. E que por conhecer o seu coração, por conhecer a sua história, por conhecer a sua necessidade, fundamentada nas palavras de Jesus lá em Mateus 6, Ele quer fazer o impossível acontecer. Porque Ele se importa com você. Porque Ele age pro bem. Então nunca diga que Deus não pode fazer o sol permanecer na sua vida. Lembre-se que Ele fez isso na vida de Josué. Lembre-se que Deus entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Ressuscitou no 3º dia para te fazer nova criatura em Cristo Jesus. E revelar para você que não só uma vez, mas dia a dia Ele faz o sol permanecer nas nossas vidas. E que Ele tem muito mais para mim e para você, desde que você creia, ore com ousadia e sinceridade e esteja pronto para seguir na vontade de Deus. A partir disso, você vai ver, sim, grandes coisas, o impossível e tudo aquilo que é infinitamente maior que você pediu ou imaginou acontecer na sua história e na sua vida. Amém? E que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza. Por isso eu sempre digo isso, que em Cristo Jesus não é uma, não é duas, não é três. Todas as coisas ficarão bem. Amém? Para treinar a alma. Fé e obras estão sempre envolvidas no mover sobrenatural da graça de Deus. Então nós precisamos dar passos de fé, dar passos de coragem, para orar, colocar diante de Deus aquilo que tem apertado o nosso coração. A gente precisa dar esses passos. A gente precisa conhecer a Deus. Não tem como, meus amigos, a gente se encontrar somente aos domingos
e reabastecer todas as energias. A gente precisa se encontrar durante a semana. A gente precisa se encontrar com Deus diariamente. A gente precisa dar passos, seguindo o sobrenatural para praticar. Que impossível só Deus pode realizar na sua vida. Pense com carinho nessa semana. Não é sobre coisas, não é sobre assuntos superficiais, é sobre aquilo que você tem sentido necessidade, aquilo que é impossível de você fazer, aquilo que está na missão de Deus e aquilo que Ele tem para você. Então, que impossível é esse? Você vai colocar no seu caderno de oração. Você vai nomear o teu impossível. Você vai falar para Deus: é aqui. Tem nome o meu impossível, Deus. Tem data o meu impossível, Deus. Eu vou especificar aqui para o Senhor, Deus. E aí, depois de você nomear, depois de você escrever, aí você vai pedir com sinceridade e com coragem, sabendo que Deus sabe da sua situação e que Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Nós vamos para o momento de ceia do Senhor, em Lamentações capítulo 3.